Levantei. Quando estava quase chegando à porta da cozinha, lembrei da frase escrita na carta: não abra a porta quando ela chamar pelo seu nome. Parei e fiquei imóvel. Meu coração batia tão forte que parecia fazer eco na casa inteira. A voz chamou mais uma vez. Bem-vindo ao Tô Te Contando. Esse vídeo é de relato sobrenatural. Me foi enviado pelo Instagram. Pediu para não falar o nome, então já vou seguir com o relato. Oi, Nath, tudo bem? Tudo bem? Vim apoiar você na sua recuperação. Obrigada. Essa história é minha. Reescrevi ela no chat GPT, já enviei para outros canais, mas como o seu é pequeno ainda, achei melhor mudar um pouco para ninguém ficar comentando que você copiou. É melhor. Os nomes foram alterados, então segue a história. Cresci ouvindo histórias de assombração porque minha avó adorava contar esses casos nas noites que faltava energia. Mas quando cresci, passei a acreditar que tudo tinha uma explicação. Barulho era vento, sombra era ilusão, sonhos ruins eram ansiedade. Se alguém tivesse me contado o que vou contar agora, eu provavelmente teria pensado exatamente isso, mas aconteceu comigo. Meu nome é Fulana, tenho 32 anos e moro no interior de Minas Gerais. A cidade onde eu cresci é pequena, dessas onde o comércio fecha cedo, depois das 8 da noite. A rua parece completamente abandonada. As casas são antigas, quase todas, com quintais grandes, árvores frutíferas e aqueles muros baixos onde os vizinhos conversam no fim da tarde. Quando minha avó materna morreu, há pouco mais de 3 anos, minha mãe ficou responsável por vender a casa onde ela viveu durante quase 50 anos. Meus tios não tinham interesse em ficar com o imóvel porque precisavam dividir a herança rapidamente, então decidiram colocar tudo à venda. Antes disso, porém, a gente precisava esvaziar a casa. Como eu trabalhava remotamente, tinha férias acumuladas, me ofereci para passar alguns dias lá, organizando documentos, roupas e móveis antigos. Achei que seria uma oportunidade de reviver lembranças da infância e tudo mais. Minha mãe insistiu para que eu não dormisse sozinha na casa. Organiza tudo durante o dia e volta para casa à noite, a mãe dela disse. Perguntei por quê. Ela apenas respondeu: porque eu não gosto daquela casa vazia. Achei estranho, né? Minha mãe nunca foi supersticiosa. Mesmo assim, ignorei o conselho. No primeiro dia, foi tudo absolutamente normal. Abri as janelas, tirei o pó dos móveis, encontrei fotografias antigas e passei horas olhando álbuns de família. Descobri imagens da minha mãe ainda criança, brincando no quintal, ao lado de uma mangueira enorme que ainda estava de pé. A casa tinha aquele cheiro característico de madeira antiga, misturado com café. Mesmo vazia, parecia que minha avó ainda morava ali.
À noite, preparei um macarrão simples, assisti televisão na sala e fui dormir no antigo quarto dela. Não aconteceu absolutamente nada. No segundo dia, comecei a mexer no sótão. Era um lugar onde eu nunca tinha entrado quando criança. O teto era baixo, havia caixas empilhadas e móveis cobertos por lençóis amarelados. Foi lá que encontrei uma pequena caixa de madeira trancada. Não tinha chave. Como precisava catalogar tudo antes da venda, acabei forçando a fechadura. Não tinha chave. Estava trancada, mas não tinha chave. Você forçou a fechadura, entendi. Dentro havia cartas, um terço muito antigo, algumas moedas enferrujadas e uma fotografia em preto e branco. Na fotografia apareciam 5 pessoas. Reconheci minha avó, ainda jovem. Reconheci meu bisavô. Mas havia uma sexta pessoa parcialmente escondida atrás deles. E era uma mulher. Seu rosto estava borrado de uma maneira estranha. Como se alguém tivesse tentado apagar apenas aquela parte da imagem. Pensei que fosse deterioração do papel. Pensei que fosse deterioração do papel. Guardei tudo novamente, né? Naquela noite, ouvi o primeiro barulho. Eram exatamente 2h40 da madrugada. Acordei com o som de uma cadeira sendo arrastada na cozinha. Lembro do horário porque peguei o celular imediatamente, né? Fiquei parada na cama tentando ouvir de novo, né? Silêncio. Alguns segundos depois, o mesmo som. Devagar. Como se alguém puxasse uma cadeira sobre o piso. Aí eu levantei. Acendi a luz do corredor e a cozinha estava vazia. A cadeira permanecia exatamente onde eu havia deixado. Revirei todos os cômodos e nada. Voltei para o quarto, tentando rir da situação. Piso velho trabalha durante a madrugada. Ela colocou entre aspas, acho que foi o pensamento dela. Piso velho trabalha durante a madrugada. Foi essa explicação que dei para mim mesma. No terceiro dia, encontrei Dona Irene, vizinha da minha avó, havia décadas. Ela perguntou se eu estava dormindo na casa, eu respondi que sim. Ela ficou alguns segundos em silêncio e aí ela disse: sua avó nunca gostava de ficar sozinha depois que escurecia. Perguntei por quê. Ela desviou o assunto imediatamente. Falou sobre o jardim, sobre a venda da casa, sobre o calor. Qualquer coisa, menos responder minha pergunta. Comecei a perceber que aquilo se repetia com frequência. Sempre que mencionava alguma coisa estranha, as pessoas mudavam de assunto. Naquela mesma noite, resolvi procurar as cartas que havia encontrado. Achei que talvez explicassem alguma coisa. Quase todas eram correspondências comuns, até que eu encontrei uma escrita pela minha bisavó. Havia apenas uma frase sublinhada várias vezes. Não abra a porta quando ela chamar pelo seu nome. Fiquei arrepiada, não porque acreditasse naquilo, mas porque a frase parecia completamente deslocada do restante da carta. Pensei que fosse metáfora. Aí eu continuei lendo, não havia mais nenhuma explicação. Na madrugada seguinte, fui acordada novamente. Dessa vez, não era o barulho da cadeira. Era alguém chamando o meu nome baixinho.
Camila. Sentei na cama imediatamente. A voz parecia vir da varanda dos fundos. Aí eu esperei. Achei que algum vizinho estivesse brincando, né? E ouvi mais uma vez: Camila. Dessa vez mais perto. Levantei. Quando estava quase chegando à porta da cozinha, lembrei da frase escrita na carta: não abra a porta quando ela chamar pelo seu nome. Parei e fiquei imóvel. Meu coração batia tão forte que parecia fazer eco na casa inteira. A voz chamou mais uma vez, agora do outro lado da porta, tão perto que parecia haver alguém encostado na madeira. Ai, Deus. Não respondi. Depois de alguns minutos, tudo ficou em silêncio novamente. Na manhã seguinte, encontrei marcas de barro na varanda. Eram pegadas, mas havia algo errado. Todas estavam voltadas para a porta. Nenhuma indicava alguém indo embora. Como se a pessoa simplesmente tivesse desaparecido ali. Tirei foto de tudo. Mostrei para minha mãe. Ela ficou branca. Perguntou apenas uma coisa: você respondeu quando chamaram seu nome? Aí eu disse que não. Ela respirou aliviada. Foi então que contou algo que jamais havia mencionado durante toda a minha vida. Minha avó dizia que, desde menina, uma mulher aparecia naquela propriedade chamando os moradores pelo nome durante algumas madrugadas do ano. Quem respondia nunca permanecia a mesma pessoa. Meu bisavô começou a ouvir essa voz pouco antes de morrer. Depois foi a irmã dele. Anos mais tarde, minha avó. Ela dizia que nunca respondia, nunca abria a porta, porque, segundo sua própria mãe, aquela mulher não procurava companhia. Ela procurava substitutos. Na época achei impossível de acreditar. Até voltar para a casa, pela última vez, para terminar a mudança. Era minha última noite ali. Queria encerrar tudo de uma vez. Por volta das 3 da madrugada, acordei novamente. Desta vez não ouvi meu nome. Ouvi a voz da minha mãe. E ela chorava. Pedi ajuda, dizia que havia caído. Corri em direção à porta. Minha mão já estava na maçaneta quando percebi um detalhe. Minha mãe morava a quase 20 quilômetros dali. Era impossível de ela estar na varanda naquela hora. Afastei, ainda mais se ela tivesse caído e se machucado, né? Afastei a mão imediatamente. O choro continuou por mais alguns segundos. Depois virou uma risada baixa. Uma risada de mulher idosa, lenta e arrastada. No dia seguinte, fui embora antes do amanhecer. Nunca mais voltei àquela casa. Ela foi vendida poucos meses depois. Cerca de um ano mais tarde, encontrei, por acaso, o novo proprietário em uma padaria. Perguntei se ele estava gostando da casa. E ele sorriu, disse que sim. Conversamos alguns minutos. Quando já estava indo embora, ele perguntou: posso tirar uma dúvida? Respondi que sim. Ele olhou discretamente para os lados antes de falar. Sua avó também dizia que alguém chamava pelo nome durante a madrugada? Ou isso só começou depois que nós nos mudamos? Naquele instante, senti o mesmo frio na barriga que
que senti ao ouvir meu próprio nome pela primeira vez. Sorri sem responder. Desejei boa sorte e fui embora. Até hoje, sempre que alguém... Você não fez isso, não? Até hoje, sempre que alguém me chama pelo nome durante a madrugada, espero alguns segundos antes de responder, porque existe uma pergunta que eu nunca consegui esquecer. E se naquela última noite a voz realmente fosse da minha mãe e eu tivesse não... Ué, você não teve certeza depois, não? Desculpa que a câmera tá na frente. Aqui é iniciante, não tem como ler as coisas. Deixa eu arrastar aqui. Aí. Porque existe uma pergunta que nunca consegui esquecer. E se naquela última noite a voz realmente fosse da minha mãe e eu tivesse escolhido não abrir a porta? Até hoje, sempre que alguém me chama pelo nome durante a madrugada, eu espero alguns segundos antes de responder. Tá. Então você não ignora logo, você espera um pouquinho pra ver se realmente é a pessoa ou não, né? Tipo, raciocina antes. Mas não era sua mãe. Isso era 20 quilômetros. E ela tava chorando, falando que caiu. Caiu, tava machucada, pedindo ajuda. Ela ia pedir pro vizinho mais próximo, e não 20 quilômetros andando machucada porque caiu. Não tem como. E... por que você não falou pro cara? Ficou com medo dele devolver a casa? Não faz uma coisa dessa, não. Jesus. E como é que ele tá? Liga pra ele aí agora. Você tá bem, moço? Oh. É isso. E acabou assim. Ela me deu esse checkmate no final e sumiu. Beijo, fui.